Também a imagem do Google a gente coloca de Varginha. Parece o... Aí são representações. Isso aí do é Varginha. representações e essa foto acho que tá na Deep Web também. Aí já extrapolação. Mas não tem nada a ver com... Mas você quer ver uma coisa interessante? Quem foi o cara envolvido no caso Varginha lá em Campinas? Badam Palhares. Exato. Fortunato Antônio Badam Palhares. E o Fortunato Antônio Badam Palhares, quando começou os casos de chupacabras, quem que chamaram em Campinas para falar a respeito do assunto? Ele. Badam Palhares. O caso Varginha foi em 96. Em 97, chupacabras e chamam o Badam Palhares. Agora, chamaram o Badam Palhares também um ano antes de Varginha, em 95, para falar sobre o quê? Autópsia de Roswell, aquela filme que apareceu do Rei Santilli, né, que era uma fraude e tal. Mas por que chamaram o Badam Palhares? E Qual que era o envolvimento dele? Qual que era o envolvimento dele, né? Total, com a ufologia, porque a Unicamp, naquela época, ela era a área 51 biológica nossa. Hoje não é mais. Hoje migrou para uma instalação militar, e são militares médicos que fazem esse tipo de coisa fechadinho lá. Anápolis? Hã? Onde isso? Eu não posso falar. Não pode? Você sabe? Não. Mas eu não vou falar. Porque, assim, uma instalação o militar colocou a informação pra ele. Daí, tipo assim, desde que e tal. Tanto é que, assim, de Varginha mesmo, a gente tem conseguido muita coisa. Coisa sobre a fita de vídeo, algumas pistas bem interessantes. E já descobrimos que teve criatura que foi necropsiada não em Campinas, mas em outra cidade mineira. No outro lugar, e já sabemos o nome, quem fez, tudo. E a gente tá para fazer também uma outra pesquisa numa outra determinada cidade de Minas, onde teve a presença de americanos. Tá? Não foi só em Varginha e nem só em Campinas cidade que eles estiveram. De Minas com a presença de americanos só pode ser o governador Valadares. Não é essa. Não é essa. Vieram devolver. Então, assim... Casaram, voltaram. Tem muita coisa que, se a gente for olhar do caso Varginha e pegando essas pessoas que são chaves, você vai ver que está envolvido em outros casos ufológicos, como chupacabras, como coisas anteriores que ocorreram, e tem sim uma ligação. E tem gente que fala que o caso Varginha, não tem nada que prova o caso Varginha. Meu Deus do céu. Se você pegar as centenas de pessoas envolvidas e todo mundo mentindo em conjunto e todo mundo indo pro mesmo ponto, não é possível. E tem um vídeo aí que dizem que tá rolando aí sobre o caso Varginhas. Você não tá sabendo disso aí? Aquele do mato lá? Não. É outro aí, não é? Outro vídeo? É. Então, tem vários vídeos aí. Mas até agora eu não vi nada real. Agora então, também não vi chegaram a me procurar, eu falei, então quero ver, e aí chega na hora. Então isso aí pode ser golpista. Cobraram dinheirinho? Não, a gente não paga, é óbvio não. Eu falei, também não pago nada. Se quiser mostrar, a gente mostra. Há um tempo atrás estavam cobrando dinheirinho pra mostrar. É mesmo? Olha, isso aqui... E cobrando dinheirinho bom, viu? Eu acabei escrevendo em 2024, em janeiro, o ETs de Varginha montando quebra-cabeça. Aqui são pessoas que nós agradecemos, nomeadas, todas. Tem 70 pessoas que participaram direta e indiretamente do caso Varginha. Hoje a gente que tiveram entre militares... aqui tem militar, tem civil, mas tem alguns militares que preferiram ficar no anonimato. Hoje a gente tem 150 pessoas envolvidas no caso. Agora vamos fazer de conta que só tem... Vamos fazer de conta que só tem essas 70. 70 pessoas se juntaram, combinaram, mantiveram uma história até hoje. Mas a história não chega a ter pontos que divergem, ou todos falam mais ou menos a mesma coisa? A maioria converge ao mesmo ponto. Só que como faltam peças do quebra-cabeça, então às vezes fica alguma coisa meio solta. Quantas criaturas eram? Hoje eu posso falar com certeza absoluta 5. Ah, é?
Chega Certeza num só. absoluta. Eu achei que eram 2. Tem Nada. que fazer mais Sim. estátua lá, então. Cê Não, quer- mas tem que fazer mas cinco todas no estátuas. mesmo lugar, porque elas encontraram um terreno baldio, Não, certo? Não, em Qual lugar- que É um deles. Era um Qual que é a deles. cronologia do... Deixa eu contar então. ó. Agora. Agora vai! Agora é cinema. Agora é cinema. Esse aqui é volume 1, tá? Tô Ixi. trabalhando no volume Olha 2, aqui. 402 páginas. Só de caso Varginha. Pergunta em quanto tempo ele escreveu isso aqui. Quanto? 2 meses. É mesmo? Ela tudo na 402 cabeça. Tudo na páginas. cabeça. Tudo aqui, Botou ó. pra fora. Vamos lá. É, só que tem mais. Agora eu tô livro que fazendo. escreveu. Tô fazendo... Limpou o cache. Não, pior que não limpou, ele fez o entendeu? Não download, limpou. Mas, papel. Vamos lá, qual que é a Primeira cronologia? A criatura. cronologia, vai lá. Cronologia. primeira criatura. Não, a cronologia, tipo, Pega uma viram balinha alguma coisa pra no acompanhar. céu, alguma coisa? Assim, um objeto ele foi abatido Michael Jackson. pelo NORAD. Olha os caras comendo jujuba aí. Né, eu lembro do Serjão, né? Que ele tava ali naquele dia, né? A gente tava Pô, os tá me dois, comparando o Sérgio, e pelo ele amor de só Deus. comia jujuba só. Sérgio, brincadeira. Falei, comeu muita jujuba, hein? Isso aí é ruim pra... Ainda bem que ele fez exercício depois, né? Tá, Foi já foi pra tá academia, emagrecendo, aquela é. coisa toda. Mas, vamos lá. Uma nave foi abatida pelos Estados Unidos, pelo NORAD. E aí... Solo brasileiro. Não, em solo brasileiro. Não, ela Mas por foi, que que os caras- ela foi abatida no espaço, No espaço e e, ainda e caiu. caiu em Varginha. Ah, tá. Aí... Ela não foi para Varginha, ela foi abatida e os americanos avisaram a Força Aérea Brasileira: ó, vai cair em Varginha. A gente já bateu um bagulho aqui, vai cair em Varginha. Como que eles avisaram? Tem um telefone dedicado entre a Força Aérea Norte-Americana e o COMAI, atual COMAI, era o CONDABRA, lá em Brasília. Aí ligaram, ó, tá caindo latitude tal, longitude tal, manda uma equipe pra lá. Foi pela Varginha só pro acidente mesmo. Né? Oi? Fazer o que lá? Não tinha nada naquela época, nada. Aí caiu, não em Varginha, mas na cidade vizinha, na área rural, que é Eloy Mendes. É que A Varginha partir é a daí maior teve cidade da toda região. uma articulação, né, que a gente tem algumas informações aí de bombeiro, de polícia militar e de exército indo para essa região, e depois chegou, né, aquelas barracas com equipamento tecnológico. Aí tem toda uma história em cima da nave. Mas vamos lá, que dia tal ela caiu? 19 para 20 de janeiro E aí de ninguém, 1996. e no momento da queda ninguém viu criatura nenhuma. Então, O Oralino e o Henrique não viram, né? Uma criatura ficou presa nas ferragens. Bom, aí, mas vamos voltar agora Na para cronologia. o dia 20. Porque o que aconteceu? Quando a nave ela começou a cair, o Eurique e a Oralina de Freitas, que eram um casal de ruralistas, viram essa nave passando baixo. Quem viu primeiro foi a Oralina, aí chamou o marido, e eles ficaram olhando porque o gado no pasto ali tava correndo de um lado pro outro, meio assustado ali. E aí eles ficaram olhando aquilo até que aquilo desapareceu. Demorou assim vários minutos. Essa nave tubular, né, em forma de cilindro, ela era do tamanho de um micro-ônibus. A parte traseira dela estava soltando fumaça branca e tinha umas partes balançando, segundo o depoimento do Eurico de Freitas, né? E a gente acredita que quando ela foi baixando a altitude, as criaturas foram pulando e se refugiando numa mata e próximo ali do Rio Verde, onde muitas pessoas relataram avistarem esses seres. Quando amanheceu, dia 20, no Jardim Andere, numa mata que tem ali, alguns transeuntes e crianças viram uma dessas criaturas num barranco, ligaram pro corpo de bombeiros e falou, ó, tem um bicho aqui. Como é o corpo de bombeiros que captura as criaturas, assim, selvagens, eles se deslocaram para lá, mas se depararam com algo diferente. Nisso que eles estão capturando e já subindo o barranco com a criatura enrolada numa rede, e eles estavam de luvas também, a gente ficou sabendo até depois que eles incineraram, né, todo esse material, porque ficou com uma substância meia viscosa, meia melenta da pele da criatura, né? Quando eles estavam subindo, chegou 2 caminhões da ESA, aquele modelo 1418 coluna camuflada, Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, fica a 15 quilômetros de Varginha. Aí eles pararam, desceu um oficial e falou, a gente vai levar isso aí. Aí os bombeiros falaram, dá um tempo. Aí ligaram por rádio
Aquele problema de jurisdição. Maciel, o Major Maciel. É o problema de jurisdição. E o Major Maciel foi lá junto com outro bombeiro, que já estava saindo também, estava dando turno dele. Chegaram lá, conversaram com os militares, viram a criatura, soltavam um zumbido e tal. E autorizaram, então, o pessoal do exército levar. O corpo de bombeiros voltou e incinerou lá o material que eles usaram e ficou por isso mesmo. Quando chegou à tarde, houve uma operação pente fina naquela mata, ali próxima, que o exército capturou mais uma viva e uma morta, porque foi escutado tiro de FAL, que é fuzil automático leve. Então foi capturado Ou seja, duas criaturas. nada já tem 3 aí. Quando eles subiram com o saco de campana, um se mexia e o outro não. Então, supõe-se que um estava vivo, uma criatura viva, e a outra inerte estava morta devido a esse tiro de FAL que foi escutado ali na mata. Então, aí a gente já tem 3 criaturas. O que aconteceu? À tarde, as meninas viram uma criatura agachada No terreno baldio. Que não fica muito longe dessa mata. Tá, Acreditamos dois que ele quarteirões? estava... uns 3 quarteirões. 2, 3 quarteirões, né? Provavelmente ela estava fugindo, porque viu a outra ser alvejada. Estava com as veias estufadas, tudo meio agachada, assim. Parecia que estava ali em sofrimento, né? Segundo as meninas, depois relembrando o fato. Só que o que aconteceu? Quando elas viram a criatura no mato, elas saíram correndo. Chegaram na casa da Dona Luísa, que era a mãe da Liliane e da Valquíria, que a gente tá querendo trazer aqui no Inteligência também, né? Vou ver se eu falo com elas. E aí elas, chegando lá, contaram pra mãe tudo. A mãe voltou com a Kátia, que era a menina mais... Kátia Xavier, que era a mais velha. Voltaram até o terreno baldio. Quando chegaram lá, sentiram aquele cheiro de amoníaco, um cheiro forte. E viram as marcas de pegada onde a criatura estava ali agachada. Quando eles chegaram, tinha vizinhos também. Aí os vizinhos falaram para Dona Luísa assim: a senhora veio ver o bicho? O bombeiro já levou. Né? Isso eu descobri, aí já temos 4 criaturas capturadas. Eu descobri em 2021... num podcast, uma live que eu fiz no meu canal, no YouTube, com as 2 meninas, a Liliane e a Valquíria. E aí elas contaram esse fato, né, que passou meio desapercebido dos ufólogos na época, que houve mais uma captura ali dessa criatura que as meninas viram. E aí já temos 4 criaturas envolvidas. E aí à noite, depois da chuva de granizo, Marco Elixerese, que era um policial militar, juntamente com Eric Lopes, Cabo Lopes. Eles são da P2, que é Inteligência da Polícia Militar Mineira. Estavam ali com seu carro a paisano, né? Não era um carro militar, de roupa normal também. E andando, fazendo a ronda no Jardim Andere, porque foi comunicado para eles que poderiam haver outras criaturas por ali, na região. E aí o que acontece? De repente uma criatura dessas passa em frente do carro deles e eles atropelam. Pau! A criatura cai. Tem coisa de filme, você tá dirigindo, a criatura se atropela. Aí o Marco Elixerese desce, né? Porque o Eric Lopes está dirigindo. Pega essa criatura, coloca no banco de trás e fala pro cara, toca pro pronto-socorro do Hospital Regional. É verdade. Aí foram pra lá, o médico de plantão já era noite, não quis atender, falou, cara, não tô preparado pra atender coisa do outro mundo. Foi essas palavras que ele usou. Aí falou, vai pro outro lado do regional, que já tem uma ala fechada, porque já entrou outras criaturas ali. Aí ele foi pra lá, entregou... Já entrou outras criaturas ali. Ali. Aí colocaram essa criatura lá e um ortopedista, que ou foi o Ovair, ou foi um outro lá, o Rogério, o doutor Rogério, trataram dessa criatura. Aí o exército chegou, foi feita uma filmagem meio cambalachada, e aí tava de posse de um médico, né, um médico já falecido, se tivesse celular nessa época. Chamado Marcos, vou falar o nome, Marcos Vinícius Neves. Hoje em dia, tá, o Marcos Vinícius Neves. Isso é informação inédita, tá? Marcos Vinícius ele nunca Neves. falou. Ok. Tinha essa fita, entendeu? Tinha essa fita, essa gravação, ele mostrou para outros médicos. Chegou a mostrar chegou a ver isso?
Oi? Não, chegou- eu infelizmente não vi. Mas ele chegou a mostrar para um outro médico também, que é esse médico aqui, vou mostrar para vocês, Que viu essa gravação. que viu essa gravação. Ah, esse aqui é os médicos ortopedista, ou foi esse, Dr. Rogério, ou o Dr. Ovair, que fez o tratamento da criatura com a fratura exposta. Deixa eu achar. Esse aqui é um doutor que falou com os Esse aqui é o ortopedistas É, na época. parece. Deixa eu ver aqui. Cadê o cidadão? Tá aqui em algum lugar. Ixi. Mais pra cá. Esse médico que falou recentemente. Cadê ele? Aqui. Não, tá aqui. Onde eu pus? Daqui a pouco eu acho ele. Vai falando o que ele falou, depois a gente acha. Bom, Você pode achar depois de passar por ele que eles colocam na edição. O que esse médico recentemente ele falou, né? Ele disse que viu na casa do Marcos, né? A fita, né? Porque ele tinha essa gravação, uma gravação curta, tal. E ele deu um depoimento, assim, falando assim, meio figurado em algumas partes, como se fosse um jogo de xadrez, né? E na verdade, outros médicos, a gente está sabendo, mas esse daí eu não vou falar nome, que viram também essa fita e deve ter essa fita em mãos, porque teve uma turma que tentou chegar nessa fita junto à esposa, né, do médico lá e não conseguiu localizar, né? E tem um gringo oferecendo uma grana pela essa fita, não tem? Na verdade, ele não tem mais essa grana para oferecer. Não? Não, porque a produtora dele faliu. Achei aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui que viu a fita. Dr. Ítalo Gomes Denelli Venturelli. Tá. Ítalo Venturelli. Ele chegou a ver na casa desse Marcos. A esposa cedeu uma espécie de um HD, né? Para ver se tava ali o filme, mas provavelmente o médico deve ter tirado dali, sei lá o que ele fez. Tá com você? Ou passou para outro. Tá com você lá? Não. E quem foi que Senão a gente ofereceu podia tentar grana? recuperar. Quem ofereceu o James Fox, que é o diretor de um filme. Ele fez lá o Moment of Contact, que tem algumas coisas boas no filme, tem outras coisas furadas, né? Que são mentira. Ele chegou a oferecer quanto? Ele estava oferecendo R$1 milhão, que seriam $200 mil na época. Sei. Só que hoje não tem mais essa grana para oferecer. Por isso que surgiram ele retirou... vários golpistas retirou? aí em torno desse negócio. Então, veja... Gente, Ó, tentou tirar a grana do até cara. o momento você contou 5. Veja que Simular são o- 5 criaturas. Então, essas 5 criaturas eu posso botar a minha mão no fogo. Só pra Agora, explicar, a quinta em que eles, a Campinas. quinta do Xerez acabou. O Xerez acabou morrendo por conta do contrato com a criatura, né? Só pra. Morreu, porque ele sofreu um arranhão embaixo da axila. Provavelmente E a criatura tá se em debatendo, foi atropelado. Em fevereiro ele teve complicações, né? Como se fosse um pelo encravado. Aí a corporação médica da polícia tirou e tal. Mas depois ele internou no hospital Bom Pastor. Aí o doutor Cesário tratou dele lá, mas veio a óbito. Era um rapaz de 23 anos, né? E acabou vindo a óbito em circunstâncias estranhas. Quando eu conversei com o legista do Marco Elixerese, que era o Dr. Janine, tive no apartamento dele lá, ele me falou assim, cara, eu tenho dezenas de anos de profissão, aposentei, já tá velhinho ele, e ele falou assim, eu nunca vi uma bactéria agir de forma tão Brutal, forte, né? Uma super bactéria. Ah, é? E era uma bactéria que só dá em animais. Ele falou, nunca vi uma bactéria dessa daí dar em ser humano. É algo extremamente raro, né? Então ele... E aí eu falei, poderia ser extraterrestre? Ele falou, eu não posso falar se é, se não é, mas Estranho. é estranho. É no Assim, mínimo estranho. O que eu posso te falar, assim, nas entrelinhas da entrevista que a gente publicou no canal, ele deixa, assim, algumas coisas no ar. Você vê que ele não pode falar muito. Mas até onde ele pôde falar, ele dá esse indicativo, né? Então, veja que pelo menos cinco criaturas a gente tem como Capturadas. provar hoje. Capturadas. Que ainda não contou, Agora- do zoológico ainda. Agora, na Unicamp tinha 2 vivas, foram pra lá, uma machucada, uma
saudável e uma morta. A morta foi colocada no Hospital das Clínicas, num subterrâneo que tem lá. E o Corradin Metz, juntamente com o Badam Palhares, foram os que mais mexeram com essa daí. Uma criatura, a gente ficou sabendo que foi pro IFISH, que é o IFCH. Lá era uma criatura viva e provavelmente a mais saudável, e tinha uma que estava meia doente, assim, ou meia ruinzinha, que colocaram na patologia avançada, que foi onde eu e o Joseph fomos e passamos um perrengue. Quer contar o perrengue que a gente passou? Basicamente, a gente fez na época, junto com o amigo nosso, Felipe Kling David, a gente fez um post no... A gente queria achar alguém que tivesse visto a criatura na Unicamp. E o que a gente fez? A gente percebeu que nada que a gente postava no nosso site atraía essa pessoa. Então a gente fez um post bait num blog muito movimentado do amigo nosso, que é o Felipe Kling David, que é o... Como chama o blog dele? Daqui a pouco eu lembro, eu falo o nome. Tá. Mas enfim, o Edson escreveu o texto, a gente postou lá. Aí veio um comentário de um cara que viu a criatura. Foi, eu tava lá, não sei o quê. No que a gente viu, a gente falou, pega o IP, pega o e-mail e vamos caçar. E a gente começou a caçar, começamos a ver que o IP era de Campinas, fomos indo, a gente chegou no bairro do cara. E falou, mano, vamos matar esse cara. Aí a gente começou a pesquisar, pegamos o nome dele, vamos caça aqui, descobrimos o endereço da mãe dele. Aí batemos lá na mãe dele. Aí foi os dois malucos, né? Eu de social. Que medo. Ele de social, Eu de social. A gente, a jogada. De terno, a jogada. Se eu fosse de preto. Eu ia falar isso, ia com aquele aparelhinho até pra apagar a memória, assim. Não, aí o legal, né? Eu com o crachá da empresa virei ao contrário. E eu também. Ele com o crachá da empresa virou ao contrário. E a gente foi lá como se a gente fosse do banco. Pra falar com o cara. Pra falar com o cara. Como se a gente fosse do banco, né? Você já viu o gerente do banco na casa dele? Mas nunca. Mas eu trabalhava no Banco Mas do ele Brasil, então... Se precisasse, o dele dava pra dar uma carteirada, né? O meu não dava. Aí a gente conversou com a mãe dele lá e falou, não, mas o Vitor não tá aqui não. Espera aí, eu vou ver aqui no celular onde é que ele tá. Eu acho que por conta de saúde da mãe... Vitor Capone. Por conta de saúde, eles tinham controle de... Ela rastreava pelo celular, por GPS. Ele tá no escritório dele. Você quer o endereço? Eu vou dar pra vocês. E bora nós pra o endereço do cara. Chegamos lá, tocamos esse cara aqui. O Vitor, esse aqui, ó. Vitor Capone. Esse aqui. Aí chegamos lá, a gente se apresentou pra ele, a gente falou assim, vamos já falar o que é. Quando a gente falou que é... Bom, olha, a gente é pesquisador de ufologia, a gente veio aqui por conta do seu comentário no blog e tal. Ele ficou branco na hora. E aí? E aí a gente explicou pra ele o que a gente tava fazendo lá e perguntou, mas assim, nós fomos com os dois pelo peito. Você topa falar com a gente? Ele ficou meio nervoso. Ele, eita, vamos conversar. Aí explicamos qual que é o nosso intuito, tal, como é que a gente trabalha, mostramos nosso trabalho pra ele, tudo. Ele falou, tá bom, eu falo. Montamos os tripézinhos com a câmera na hora, celular ali, tudo que deu. E ele começou a contar a história dele. Que ele, 2015 foi isso aí. Em 2015, que ele tava com um amigo numa festa. O pai dele era uma pessoa influente na região. E eles estavam numa festa do reitor da universidade. Ou o reitor da universidade estava numa festa deles, enfim. Uma festa onde o reitor tava. O reitor tinha mamado um pouco. E ele ouviu a conversa do reitor. Ele não falou que era o reitor. Ele falou que era um cara grande da universidade. Mas depois ele falou pra mim que era o reitor. Na época ele não falou assim na cara, mas enfim. E ele deu a entender que a criatura... Que tinha uma criatura estranha no prédio tal da universidade. Ele e o amigo dele falou assim, mano, vamos lá. Então vamos lá. Pegaram o carro e foram. O amigo dele, a gente descobriu agora em 2024, que era o Rodrigo. Levou 9 anos pra gente descobrir o amigo dele. Porque eles tinham perdido contato. Por conta de um podcast, o amigo dele viu o vídeo dele e falou, mas sou eu! Aí procurou a gente e tal e falou. Só que assim, o depoimento dos dois, devido ao tempo, a gente percebe algumas discrepâncias, assim, mas não é coisa muito grande. Em linhas gerais é a mesma história. Mas aí parece assim, aí minha percepção, que o Vitor empurrou, que foi o Rodrigo que viu, e o Rodrigo empurrou. Porque o Vitor falou que ele estava agachado e o amigo dele subiu em cima do ombro dele para olhar para a janela do laboratório. E o outro falou que foi o contrário. Subiu então, assim, na grade. Talvez os dois estão com medo de falar eu vi.
Ou assim, pra se proteger também. Sim. Porque o Vitor ficou muito assustado. Cara, o Vitor suava. Se você vê a entrevista dele, o Vitor suava contando. E a gente foi no local. E a gente falou assim: você topa com a gente no local? Porque assim, o que aconteceu, o que ele, resumindo o que aconteceu, eles foram até o local, um subiu no ombro do outro, ele viu a criatura num terrário. A criatura fazia um som que era como se fosse som de unha passando de calça jeans, sabe? Assim, ó. Sei. Som de calça jeans, né? Só que alto. E a criatura, ele via a criatura até que a criatura olhou pra ele. Quando a criatura olhou pra ele dentro do terrário, ele pulou da janela, vamos embora. E nisso tava chegando os carros. 2 Fiorinos, né? Que ele falou. Foi. Foi 2 Fiorinos chegando pra ele. Falou assim, e eles estavam saindo. Só que nisso desceu da Fiorino 2 caras armados. Ele falou, meu, 2 caras com roupa de civil armados, essa merda não é segurança da faculdade. Ele falou assim, eles pegaram o carro, meteu no meio do mato e foi embora. Uma Fiorino veio atrás dele, a outra não. Só que eles eram da região, eles conheciam todas as quebradinhas ali da faculdade, que não era totalmente cercada. Pelo meio do mato, eles saíram com o carro e foram embora. Desapareceram. Eu, assim, acredito que eles deram azar de chegar no momento que a criatura ia ser retirada, porque tinha acabado a força na universidade. Ou acabaram com a força na universidade. Entendi. Entendeu? Então, assim, que tava tudo apagado, acabou a força. Então, provavelmente, eles deram azar de chegar no momento que a criatura ia ser transportada pra fora. Tava chovendo e tava sem luz. Meu, momento perfeito. Vamos lá, a gente vai fazer a extração da criatura. Sumiram, foram embora. E aí ele levou a gente lá. Quando ele levou a gente lá, o lugar hoje é laboratório... Esse lugar, ó, FCM 15. Patologia avançada. O laboratório de pesquisa de patologia avançada. Já começa a fazer sentido. Hoje tá tudo abandonado, tá? Porque não tá mais nada lá. Eu não lembro quantas câmeras foi que a gente contou no dia. Tinha um monte de câmera. Umas 15 câmeras. Era né? o único lugar da Unicamp que tinha câmera. Assim, ó, naquela época você estava na Unicamp, você via uma câmera de segurança aqui na entrada, a outra ali, sempre tem. Mas naquele buraquinho que a gente foi, naquela partezinha, tinha 15 câmeras. Tinha um monte de câmera. E a gente tava lá... E tinha gerador próprio. Tinha gerador próprio. Era um cantinho muito protegido, né? E a gente tava lá, ele mostrando, contando pra ele, já foi aqui que eu subi, ó, naquele vão daquela janela, tá vendo onde tem ar-condicionado? Sabe? Quando tem a grade da janela e tem aquele quadrado do ar? Foi por ali que eu vi e tal. Ele foi certinho no ponto. E enquanto a gente tava lá, eu olhei assim pro Edson, eu apontei pra cima o som de helicóptero. Eu falei, ferrou. Juro, o cara tá filmado. Tá filmado o som. Porque eu não virei a câmera. Porque a hora que eu vi o helicóptero, eu falei, assim, a palavra na minha cabeça foi, fudeu. foi o que veio na minha cabeça. Foi, fudeu. Né? Eu olhei pro Vitor, eu não pensei meia vez. Eu falei, meu, ele é a nossa testemunha. Se alguém tem que se ferrar, somos nós. Aí corre. Aqui, ó, o Joseph correndo aqui, ó. Olha eu correndo aqui, ó. Aqui ele correndo. Aqui, ó. Esse de azulzinho aqui era o Joseph aqui. A minha primeira reação, eu meti a mão no peito do Vitor e empurrei ele pra trás, porque a gente tava numa parede e tinha uma caída de telhado. Eu falei, do lado que o helicóptero tá vindo, ele não ia ver a gente. Eu bati no peito dele e falei, fica pra trás. Aí a gente ficou parado, né? Ficamos quietos um tempo lá, até o helicóptero assim, ele tava muito baixo. Não tinha por que ele tá ali. Né? Aí ele afastou um pouquinho e foi embora. Aí eu falei pro Will, corre pro carro. Aí nisso vem vindo um motoqueiro um motoqueiro. Eu falei, deixa ele comigo. Você lembra a frase fudeu? Ela virou fudeu muito. Fuck more. Agora deixa que eu termino. Aí eu falei, ele corre pro carro, né? Deixa comigo. Aí eu peguei assim, olhei pro crachá, virei o crachá novamente, porque tava aparecendo o negócio do banco, virei assim e fui indo na direção do cara armado, o cara com a mão aqui. Ele já tava com a mão veio vindo na minha direção. Aí eu olhei bem no olho dele e falei assim, boa tarde, passei. Aí ele ficou sem noção. Você lembra do impostor? Sim, confiança. Claro. Então ele, boa tarde também. Aí ele falou, boa tarde. Ele pegou o rádio e começou a falar alguma coisa. Ele esperava que a gente fosse, tipo, correr. Ele falou, boa tarde, porque ele deve ter batido a dúvida. O cara de social com o crachá me deu boa tarde. Deve ser autorizado. Ele meio que ficou bambeando. É a nossa chance. Corre pro carro. Aí foi. Aí Mas a gente na universidade ou não identificado? Cara, era de preto, ele tava todo de preto. Meu Deus, gente. De preto e assim, com uma arma assim. Eu não creio que tenha segurança armada na universidade. Eu não sei. Provavelmente é segurança particular. E ele vinha com a mão assim. Ele já veio com a mão na arma. Agora, meu, por que você vai? Ferrou. Você tá vendo 2 civis andando no meio dos prédios que estão fechados com grade até o dente. Você vai chegar numa universidade que é aberta à população para entrar. Você precisa chegar com a mão na arma? E a gente tava de social, cara.
calça social. O cara camisa já até vem com a mão aqui na arma. e gravata. Alguém já deu a deixa, vai lá que os caras estão lá. E alguém viu Porque- a gente nas câmeras. Aí mandaram o helicóptero não deve ter pego a gente. Aí o cara, eu já tinha vindo, tipo, vai por ar e vai por terra. Por Cara, ali, por eu terra. nunca vi aquele meu Corsa correr tanto no paralelepípedo, cara. Aí quando a gente Eu acho que a parou, suspensão quebrou por causa disso. lá na frente, a gente tremia. É, né? quando eu parei o carro, eu já nem sabia onde eu tava. Sabe quando tremia. você dirige que você não quer saber? Tipo, Que a gente toca falou- pra onde? falou. Pro inferno. Você- Mas Entendeu? ficaram lá tempo Toca, vai. suficiente pra alertar alguém pra poder Ficamos. decolar um helicóptero? Ficamos. Ficamos tirando foto ainda, filmando. A gente ficou bastante área. tempo. Então foi muito Cara, doido. eu desci do carro Então, assim, assim, ó. ó, O Vitor Campinas- tava branco. Ele foi de novo, não. Falaram que nunca ganharam nada com a profissão deles. Olha essa você viu? aventura, porra. Experiência a gente ganhou. História pra contar, né? História pra contar. Aí, ó, essas 3 criaturas foram pra Unicamp. Mas a gente ficou sabendo que tem uma criatura que foi pra Aramara. Que era uma... Só um detalhe. Sabe como que eles fazem pra afastar as pessoas dessa região? Ah. Tem no meio do mato uma Isso é porta que interessante. ela parece. Sabe quando parece entrada de banca, que é meio na diagonal assim, tem só a portinha? Sei. E assim, ela tá toda tomada por mato. Aí você tá numa universidade pública que é referência hospitalar, certo? Então você tem que ter um certo nível de higiene exigido e ter uma placa, cuidado, infestação de carrapatos. Não se aproxime. Não se aproxime. Sério, eu tirei a foto da porcaria Da placa. da Eu nem placa. sabia, eu lembrava disso Aí e ele me mandou a foto. Se afaste, por perigo, se afaste, infestação de carrapato. Eu falei, mano, olha como que ele afasta o povo daqui.